E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para fazer uma reflexão aqui sobre tempo. O tempo, né, é algo muito importante nas nossas vidas porque é exatamente o que define a vida, né? Praticamente. O tempo passado, ele está muito forte nas nossas mentes, porque são os nossos traumas, são as nossas lembranças também de experiências boas, principalmente as memórias da infância. Por isso que o ser humano, ele cresce, né? Ele amadurece fisicamente, mas quase sempre a mente está lá atrás, né? Na época infantil. Você pode perceber que toda vez que você libera o ser humano numa folga, dá um tempo para ele distrair a cabeça, ele vai para passar tempos totalmente infantilóides. Não é muito incomum, né, você ver grupos de adultos se comportando como crianças. Porque é uma tese que eu tenho, né? É uma teoria que eu tenho, né? Uma hipótese, digamos assim. Não é uma teoria, é uma hipótese de pensamento que eu tenho, que parece que o cérebro humano ele para de evoluir em determinado momento da infância. Porque quando você olha para o ser humano adulto, quase sempre, como eu disse, ele age de maneira infantil. E até nas coisas mais importantes, né? As decisões mais importantes da vida do ser humano não são tomadas de maneira racional. Pelo contrário, são tomadas de maneira totalmente emocional, né? Totalmente emotiva, totalmente infantil. É a pessoa com que vai se casar, né? Não escolhe racionalmente, né? Escolhe pela paixão, pela emoção, porque está se sentindo bem, né? Como eu costumo dizer, sentir-se bem é um perigo. As pessoas não compreendem isso, né? Um dos poucos canais que vai falar isso aqui para você é o nosso. De que toda vez que você se sente bem na natureza, você tem que estar muito atento, porque quase sempre isso é uma armadilha. Eu gosto sempre de usar o exemplo da armadilha que se faz com um animal, né? Você vai fazer armadilha, você não vai colocar uma coisa com ruim, né? Uma coisa que afaste o animal. Pelo contrário, você vai colocar uma coisa que dê prazer. Por exemplo, uma carne suculenta. Aí o animal, né? Ele se seduz pelo cheiro da carne, né? Ele acha que vai se dar bem, ele se sente bem, vem uma adrenalina, ele vai, vou me dar bem, chega lá, cai na armadilha. Então quase ninguém fala isso, porque a Matrix, que é uma grande armadilha, a Matrix é um conjunto de armadilhas, né? Para te prender em determinadas situações, que a Matrix é controle social, é manter a sociedade em movimento de dinheiro, de capital, dinâmica social, né? É por isso que todas as entidades, todas as instituições, a medicina, a psiquiatria, os psicólogos, a família, a religião, todas as instituições vão dizer que você precisa socializar, que você precisa se casar, que você precisa ter filhos, né? Tudo que parece muito bom, muito bonitinho, né? Mas são armadilhas, que a grande maioria, depois que entra nisso, tem grande dificuldade de sair, né? Nessas arapucas, casamento, filhos, que aí você tem que trabalhar mais, né? Você tem que investir. Se você não precisava de um carro, agora você precisa de um carro, né? Para a família, plano de saúde familiar, né? Tudo
quanto é tipo, né? Às vezes tem gente doente dentro da sua família, você tem que cuidar, tem que organizar trabalho com a questão dos cuidados para uma pessoa doente, para uma criança doente mental, por exemplo, dentro de uma família, que é o inferno, né? Por mais que diga que é bonitinho, é um inferno, né? Ninguém quer ter filho doente mental, né? Ninguém quer. A sociedade passa a coisa bonitinha, né? Já não chamam nem mais de doente mental, chamam de criança especial. Quando é uma criança retardada, pode ser especial. Então esse tipo de sociedade, até o especial passou a ser algo ruim. Essa palavra virou uma palavra pejorativa, né? Que era para ser grande, que era para ser poderoso, que era para ser talentoso, né? Que era para ser bonito. Tudo de bom, né? Saudável não virou nome de doença. Né? Agora você fala assim, essa criança é especial. Traduza-se doente mental. Retardada, né? Raciocínio atrasado, retardado. Não acompanha as outras crianças. Então, o tempo, né, que é o tema aqui hoje que eu queria falar, é relativo. O tempo tem um fator psicológico muito forte. Né? Por exemplo, se disserem para você que você vai ter que passar 2 horas numa fila esperando para pagar um boleto, sei lá, né? Que eu acho que hoje em dia todo mundo faz isso pela internet, né? Mas ainda tem os ignorantes, os analfabetos digitais que querem ficar em fila de lotérica, principalmente velho, né? Tem dificuldade de tecnologia, quer ficar em fila para pagar, né? Fila de banco. Aí ficar lá 1, 2 horas na fila. É o inferno, né? Ficar 1, 2 horas na fila, se disser isso para você, você vai ficar puto. Entretanto, se disserem que você vai passar 2 horas com uma mulher belíssima, ou você vai passar 2 horas longe do trabalho, né? Vai lá, dá uma descansada por 2 horas. É uma maravilha. Então você vê como é que o tempo é relativo. Tudo vai depender das suas atividades. Então, nesse aspecto de tempo relativo, de tempo psicológico, já viu aquela coisa de quando você está se divertindo, passa rápido, né? Quando você está fazendo uma coisa pesada, chata, demora pra caramba, mas o tempo foi o mesmo, né? Você ficar 5 horas se divertindo ou 5 horas trabalhando, passaram-se 5 horas. Mas na sua mente, né, o tempo se arrasta quando você está fazendo uma coisa ruim, coisa que você não gosta. E passa rápido, né? 5 horas se divertindo, você vê, puta que pariu, já acabou. Não é assim? Tô fazendo assim, mas quase ninguém usa mais relógio, né? Tô dando celular, né? Ainda tem pessoal aí, adepto da nostalgia, que usa relógio. Não sei pra quê, né? Se você tem o celular. Estamos falando em tempo, né? Relógio, tempo. Hoje está tudo no celular. Então, o principal que eu queria falar aqui hoje, né? Claro que eu tinha que dar esse prólogo para falar sobre como a mente encara o tempo e que o tempo é um rolo compressor que está destruindo o passado e o presente. Né? O seu passado, por mais que você se considere uma pessoa que teve uma vida, aí você se lembra da sua infância, aí você se lembra das pessoas com as quais você conviveu, algumas já morreram, né? Aí vem a saudade. Tem pessoas que colecionam velharia, né? Colecionam um monte de porcaria dentro de casa velha, que é nostálgico, né? É joguinho de videogame, é coisa infantil, né? Que eu falei, o ser humano para lá atrás. Alguma coisa acontece, algum fenômeno acontece, eu não sei, né? Se existe algum estudo a respeito disso, mas algum fenômeno acontece em que o ser humano para em determinada época da infância. Dizem, né, que a personalidade se forma aos 7 anos. Então, talvez explique um pouco do que eu estou falando. Ou seja, sua personalidade com 7 anos, 7 anos é uma criança, né, já está construída. E daí você evolui sexualmente, você evolui fisicamente, né? Evolui até em termos de cultura, você vai crescendo. Mas
a psique, né, a sua personalidade, seu eu, está com 7 anos de idade. Isso que eu estou falando aqui é a psicologia que fala, então não sou eu que estou teorizando, né, nem levantando essa hipótese. Isso é um conhecimento da própria psicologia. Então, podemos dizer que todos nós, né, não todos, né, mas a maioria, tem 7 anos de idade. Ponto de vista da mentalidade, né, da idade mental. Por isso que as igrejas estão lotadas, né? Lotadas de quê? De criança. Pode ter um local mais infantil do que uma igreja? Onde o indivíduo se comporta como criança, né? Ele se transforma, né, numa criança. Você já viu o ambiente de igreja, aquele pessoal se abraçando, se beijando? Ai, tudo é muito lindo, tudo é muito puro. Ai, Jesus. Aí tudo é pureza, né? É ambiente infantil, né? Ali é só predador, né? Igreja só tem predador. Mas o indivíduo recua para a época lá de 7 anos de idade, fica se comportando como idiota, né? Inclusive seguindo homens, seguindo mestres, como uma criança de 7 anos segue papai, segue mamãe, segue professor, segue os mais velhos, né? Então são crianças guiando crianças, né? Como disse, se eu não me engano, acho que no cristianismo, né? Cegos guiando cegos, outros cegos. Por quê? São crianças guiando crianças. E aí algumas pessoas, né, que têm essa compreensão, né, como nós aqui temos essa compreensão, de que a idade mental do ser humano está em torno de 7 anos. Como é possível você se envolver com uma pessoa dessa? 7 anos não tem moral, 7 anos não tem caráter formado, né? Não tem maturidade, né? Não tem nem senso de moral, muitas das vezes. 7 anos não tem sexualidade desenvolvida, 7 anos não tem responsabilidade. 7 anos é um perigo, né? Tem que ser vigiado o tempo todo. Só que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são consideradas adultas e responsáveis pelos seus atos, né? Pelo menos os de maior idade, né? Porque os de menor idade, antes de 18 anos, são considerados criancinha. Mas sob certo aspecto, não deixa de ser. São crianças grandes. Seja com 20, com 30, com 40, tem gente com 70, com 80 anos se comportando como criança. Paixão por futebol, tudo que envolve paixão, né? Tudo que envolve ilusão, tudo que envolve aquela questão que eu falei, sentir-se bem, que a natureza faz você se sentir bem para tirar algo de você, né? Quando você sente tesão sexual, é para procriar, para manter a espécie. Quando você sente tesão por uma comida deliciosa, é para que você se alimente, né? Quando você vê aquela bebida suculenta, né? Você vai naqueles, sei lá, aqueles bares onde servem vários tipos de drinks e tal, né? A origem daquilo ali, daquele prazer de ver aquela bebida, de beber, de ingerir aquela bebida, o princípio disso é se hidratar, né? Apesar de que você acaba se desidratando, né? Porque o álcool desidrata. Mas o princípio de você ter atração por beber algo é para você se nutrir. Então a natureza, ela está sempre querendo te obrigar a certos comportamentos e óbvio que ela vai te dar prazer. Senão você não vai fazer, né? Não vai fazer uma coisa que te dá dor, pô. Então as frutas são suculentas, né? E o que eu disse inicialmente, nós somos dos poucos canais, se não forem os únicos, que vão dizer para você, cuidado quando você sente prazer. Porque o prazer é sempre uma armadilha. Como nós conhecemos esse princípio, né? Isso é o indivíduo adulto, isso é o indivíduo, vamos chamar de mente iluminada, que não tem a ver com felicidade, como eu falei, né? Felicidade, prazer na natureza é para te induzir a comportamentos. Toda vez que você está fazendo alguma coisa onde você está se sentindo muito bem, você pode ter certeza, você não está fazendo isso por opção. Você está fazendo isso porque o prazer está te induzindo a fazer. Quando uma coisa é ruim, muitas das vezes, né? Às vezes chata de fazer,
E você tem que fazer, né? Porque é uma melhoria para a tua vida, é um serviço que você precisa fazer, de repente, para melhorar uma condição. Aí você está agindo. Porque é ruim, é chato, mesmo assim você está fazendo, porque você está usando a razão, né? Ó, eu preciso pintar essa parede aqui porque tá feia. Eu preciso levar essa pessoa no hospital. Quem é que quer levar alguém no hospital? Isso é uma coisa boa? Claro que não, né? Mas você está sendo racional, caralho. A pessoa está precisando de ajuda, pô. Entende? Cuidar da sua saúde, evitar coisas prazerosas, porque as coisas mais prazerosas que existem na alimentação são as piores. A gente sabe disso, né? Tortas, bolo salgado, refrigerante. Né? Tudo que tem muito açúcar, tudo que tem muito sódio, tudo que é muito industrializado. Né? Agora, uma salada, às vezes a pessoa, né, não é tão prazeroso. Com certeza, comer uma salada ou comer uma fruta, sei lá, não é tão prazeroso quanto você comer certas coisas industrializadas que tem um sabor potencializado, né? Pelo açúcar, né? O refrigerante, né? Que tem aquela coisa gaseificada, não dá aquele prazer, aquele refrescante, mas na verdade não refresca nada, né? Porque é cheio de açúcar, isso dá mais sede. Então, claro que um refrigerante, uma cerveja é muito mais prazeroso do que um copo d'água, que é muito mais saudável. Então, o que a gente está falando aqui? Que quando você desenvolve a sua mente, por isso que é tão importante parar para pensar, pouca gente faz, né? A maioria nem tem tempo, né? Se enreda tanto com os prazeres da vida, casar, ter filho, ter uma casa, ter um carro, ter uma empresa, se encher de amigos, aí suas datas festivas tem que dar presente para todo mundo, tem que participar disso, participar daquilo, comprar roupa nova, é sempre gasto, é um envolvimento da Matrix, né? Você não tem mais vida própria, você nem pode parar para pensar, porque se você parar para pensar e você começar a falar certas coisas, você vai ser um indivíduo indesejado dentro da sociedade. Então, desenvolver a mente, compreender como funciona o tempo na sua mente, faz com que você evolua além dos 7 anos que você parou lá atrás, né? A racionalidade, que é algo que não é desenvolvida no ser humano para questões existenciais, a racionalidade que não é desenvolvida no ser humano porque o ser humano não está acostumado a parar e conversar racionalmente. A filosofia foi jogada no lixo, porque na Grécia Antiga eles perdiam tempo, né? Nas praças, conversando sobre o que é a existência, sobre o que é a morte, sobre o que é o tempo. Os gregos, né? A base da nossa filosofia está na Grécia, né? Antiga, praticamente a base, né? Os gregos também beberam muito sabedoria oriental, que era muito comum os gregos que tinham condições viajarem para o Oriente também para adquirirem conhecimento, né? Então, essa filosofia foi jogada no lixo. Hoje as conversas, né? As mídias, a televisão, a internet, tudo é para te distrair, é entretenimento vazio. São poucos os programas, principalmente em rede aberta é quase que impossível, né? Na rede fechada às vezes você acha, mas é muito difícil, né? Programas falando sobre a morte, sobre os tabus da vida, né? Sobre o existencialismo, sobre como viver melhor, sobre assuntos, né? Tabus como o aborto, né? A mulher tem ou não tem o direito, né? O corpo é dela, né? Mas aí também tem outra vida ali. Todos esses assuntos raramente são conversados, né? Por isso que canais como os nossos não crescem, porque as pessoas querem entretenimento. Eu acabei de ler um comentário de um indivíduo que falou que não assistiu nem, 5 minutos do vídeo, porque o vídeo era muito longo. Então essa turma, eu falei pra ele, vai pro TikTok então, pô.
Se tu quer entretenimento, meu canal não é pra você, vai pro TikTok, pô. Vai ficar vendo videozinho curto, rindo igual idiota, ganhando salário de fome. Vai lá jogar o seu tempo no lixo, né? Você poderia estar estudando para melhorar a tua vida, poderia estar aprendendo alguma coisa aqui com a gente, mas o vídeo é muito longo, né? 20 minutos? 15 minutos, 20 minutos é vídeo longo? 30 minutos? Meia hora de aprendizado é longo? Tô dizendo, agora esse cara gasta 5, 6 horas jogando videogame, que não vai ensinar nada para ele. É entretenimento vazio. Mas 30 minutos de vídeo não aguenta, né? Então tá lá com 7 anos, né? A idade mental. Quando nós atingimos essa compreensão de como o tempo funciona, quando nós damos mais valor ao raciocínio do que à emoção, porque a emoção qualquer bicho tem, a característica de bicho é o nosso aspecto mais antigo, nosso aspecto mais novo, com o qual ainda nós não aprendemos a lidar, é a racionalidade. E a racionalidade é que faz homens, não é emoção. A realidade é que faz adultos, a realidade é que faz consciências, capacidade de pensar, né? Sobre si próprio, sobre como você mesmo funciona, como a sociedade funciona. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Estava lá no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Conhecerás as outras pessoas, o comportamento, o que leva as pessoas a tanto sofrimento, que é quase sempre emoção. Nós só usamos racionalidade para questões técnicas. Construir coisas, né? Tecnologia, para ir sentar o rabinho ali e ficar o dia inteiro fazendo cálculos ou fazendo algo, né, repetitivo, porém irracional. Você está construindo, ajudando a construir um carro, né, numa empresa, ou sei lá, preenchendo documentos, fazendo controle. Tudo isso a gente usa raciocínio, né? Construir uma casa, construir um prédio. Mas são raciocínios aplicados ao mundo físico e não à compreensão da realidade, ao existencialismo. Então, esse homem de verdade, né, grande, especial, na melhor acepção da palavra, né, esse homem sério, né, que consegue, na sua seriedade, rir até de si próprio, né, esse homem que entende que não é nada, que está sendo triturado pelo tempo, que o tempo ele está destruindo tudo, né? Tudo que sobra no final do dia são memórias, tudo que você fez, tudo que sobra se você dormiu o dia inteiro, ou se você praticou algum esporte, ou se você foi na casa de alguém, ou se você viajou, seja lá o que for, no dia inteiro, no final do dia são só memórias. Nós somos, digamos assim, né, um receptáculo de memórias. Isso que nós somos. E aí você acha que tem um passado, você acha que fez isso, que fez aquilo, você acha que é filho de fulano, filho de Beltrano, você nem tem provas disso, né? Você só tem um papel que diz que você nasceu tal hora, em tal local. Só um pedaço de papel, né? Nós somos seres humanos de fé, né? Quanto mais emocional, mais fé o ser humano tem. Quanto mais racional, mais poder de análise, de dúvida, de questionamento a gente tem, né? E aí você evolui, você começa a evoluir. Quando você começa a pensar, você começa a evoluir a sua idade mental. Já não tem mais 7 anos, como a maioria. Né? Você é capaz de ver além dessa realidade superficial que a criança vê, dessa realidade fantasiosa de anjos, de deuses, de mundos fantasiosos. E aí você compreende que passado e presente não existem. Porque o presente seu, agora, né, ele está se tornando passado o tempo inteiro. E o futuro, que é o que vem a seguir, né, não existe ainda. Então podemos dizer que você está construindo o seu futuro
neste exato momento. Olha o poder que você ganha. Quando você olha lá para trás e deixa essa porra para lá, deixa passado para lá, deixa trauma para lá, aconteceu, não está acontecendo. Se já aconteceu, não existe. O momento é agora, né? Você ganha um poder do caralho que você pensa, caramba, eu estou construindo o meu futuro agora, nesse exato momento. Que eu poderia ficar jogado pelos cantos, né? Ou jogando um videogame, ou vendo televisão, e minha vida está uma bosta, eu não tenho dinheiro para nada, só vivo reclamando. Né? O momento é agora, se você vai melhorar isso aí, se você vai pegar esse tempo para estudar. Né? Hoje em dia existem milhões de possibilidades na internet, né? Vai pegar o seu notebook, seu celular para estudar uma língua, para estudar uma profissão, para fazer um curso gratuito, ou mesmo pagando, fazer um curso pela internet, sair, tirar a bunda dentro de casa aí, correr atrás para ver se melhora os seus conhecimentos técnicos para ter uma profissão melhor, onde você ganhe mais, trabalhe menos. Essa é a hora, né? Mas o indivíduo de 7 anos, ele quer o quê? O que o indivíduo de idade mental de 7 anos? Ele está com 20 e poucos anos, né? Mas a idade mental dele é de 7. Ele quer o quê? Quer fuder. Né? Ele quer se divertir. Ele quer arrumar mulher. Não tem dinheiro nem para ele mesmo. Já quer arrumar filho. Isso ele está fazendo agora, no momento presente. É uma ligação. E tua vida pode ser destruída. Por envolvimento com mulher, com uma mulher que você não conhece, que ninguém conhece ninguém. Dessa mulher pode ver filhos também que você não conhece, que ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece nem os próprios filhos, pô. São pessoas diferentes de você. O indivíduo vai e transforma o presente dele num futuro infernal. Porque não tem esse conhecimento sobre o tempo. Tempo passado não existe. Tempo presente também não existe. É fugaz. Mas é o tempo presente, né, que vai se transformar no futuro. Não importa o que está lá para trás. O que importa é a atitude que você vai tomar agora, nesse exato momento. É a mudança de paradigma. Sabe o que é você acordar e pensar assim, chega, eu também tenho direito. Eu também tenho direito a ter um bom salário, eu também tenho direito a ter a minha liberdade. Então não vai se envolver com porra de namoro, nem com porra de casamento, enquanto pelo menos não tiver uma ótima condição de se bancar, né? Para depois pensar em bancar os outros, que por experiência própria é uma burrice. Você não precisa ter uma mulher dentro de casa para ter sexo, pô. Você não precisa ter filhinho, ter pet para ter felicidade. Isso é uma ilusão, né? Seus filhos crescem, vão embora, o pet morre, a mulher te trai, também vai embora, carrega metade do que você tem. Depois que você casa, nada mais é seu, né? Tudo dividido, tudo compartilhado. Então eu queria falar aqui um pouco hoje, né, sobre isso, a questão do tempo. E se você achou que esse vídeo ficou grande, vai pro TikTok. Ninguém obriga ninguém a ficar aqui nesse canal, não. Esse canal aqui é um canal de ideias. Quem gosta realmente dos vídeos, né, gosta até dos vídeos maiores. São os amigos aí que costumam dizer, puxa, Ralf, eu gosto quando você faz vídeo grande, que a gente desenvolve mais o tema. Entende? Nosso canal aqui é para isso, não é para entretenimento. Eu não estou aqui para ficar enchendo linguiça, falando as bobagens que qualquer um fala, só para ter um canalzinho de YouTube, não. Eu estou aqui para fazer um trabalho que eu considero sério. Para abrir a mente das pessoas que querem conhecimento. Eu não estou aqui fazendo proselitismo de nada. Quem quiser que viva a sua vida do jeito que quiser. Eu não quero mudar o mundo. Como eu costumo dizer, né? Quem chega nesse canal aqui, vamos dizer assim, chega por uma busca. Quem chega aqui não cai de paraquedas. Quem chega aqui, chega porque já tem um preparo. Porque se não tiver preparo, se tiver lá com 7 anos de idade mental ainda, né? 30, 40 anos de idade cronológica, 7 anos de idade mental.
vai chegar aqui no meu canal, não vai entender nada e vai sair correndo. Vai lá pro TikTok. Vai lá pro videogame, né? Não tenho nada contra o videogame, né? Apesar de que eu não gosto, né? Não gosto de jogar videogame, acho chato, mas não tem nada contra o videogame enquanto entretenimento, mas a gente tem que saber dividir as coisas, né? Porra, se você tem a capacidade de ficar 5, 6 horas jogando videogame, mas não consegue assistir um vídeo falando sobre filosofia de 30 minutos, então você está na idade de 7 anos, tá lá atrás, né? Só quer saber de brincar. Num mundo onde brincar tem consequências. Brincar é para animalzinho, é para pet, é para criancinha. Para você mudar a sua vida, você tem que começar a ter uma certa seriedade. Principalmente os jovens, né? Buscar melhor condições para si. O niilista, o livre pensador, o racionalista, todas as vezes o misantropo, né? Que é obrigado a socializar, mas não gosta. Um cara normal, né? Simplesmente não gosta. É o meu caso. Se eu tiver que socializar, eu socializo tranquilamente, em qualquer ambiente, mas eu não gosto. Eu gosto de ficar em casa. Então não é questão, né, de limitação, não. Aí é doença, né? O cara que se isola porque tem medo da sociedade, medo do contato social, medo de pagar mico, timidez, tudo isso aí tem que ser tratado. Gente. Tem que procurar um psicólogo, até, às vezes, muitas das vezes, ser encaminhado para um psiquiatra. Porque não é normal uma pessoa ter medo de lidar com gente. Né? Agora, não gostar é diferente. Por que não gostar? Porque eu não sou mais criança. Eu não tenho mais 7 anos de idade mental. Então fica difícil lidar com criança. Né? É por isso que a gente se afasta. Numa sociedade que é infantil, imbecilóide, baseada em religião. Liga a televisão, é só bobagem. Vai pra internet, é só palhaçada. Entende? Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo aí as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!